Olá, seja bem-vindo a esta meditação. Ela foi feita para ajudá-lo a livrar-se de seus temores enquanto busca o Senhor. Um dos principais desafios que todos enfrentam é o de responder aos medos que inevitavelmente surgem em seu caminho. Talvez você esteja passando por algo assim, questionando o que fará com os medos que naturalmente vêm com as situações da vida. Muitos dos medos que experimentamos nos atrapalham seriamente. O medo pode corroer sua confiança, pode inibi-lo, pode até mesmo incapacitá-lo. Uma coisa é o medo que sobrevoa ocasionalmente nossa cabeça. Todos nós experimentamos isso de tempos em tempos. Mas outra coisa é quando o medo parece se instalar em seu coração. Aonde quer que você vá, o que quer que você esteja fazendo, com quem quer que você esteja, aquela inquietação está lá. O medo pode facilmente fazer morada em nossos corações. Pode ser medo de falhar no trabalho, cometer um grande erro, perder um cliente ou negócio importante, ou até mesmo um emprego. Medo de perder o respeito das pessoas que você admira, ou de nunca encontrar o relacionamento pelo qual você anseia. Talvez você sinta medo de fracassar nos relacionamentos que você já tem. Pode ser o medo de perder alguém que você ama, de perder seu chamado ou de perder uma posição de influência. Na Bíblia em geral, 2 tipos de medo são mencionados. O primeiro é o temor do Senhor, que é falado de forma surpreendentemente positiva. O segundo é o medo do homem. O que é interessante em nossa cultura é o crescimento do medo em geral. Há livros com os seguintes enunciados: A Era do Medo, O Espírito do Medo, descrevendo os níveis básicos do medo em geral. Ao mesmo tempo, muitas pessoas não têm noção do temor do Senhor. É quase como se o temor de Deus diminuísse em nossa sociedade e todos os outros medos estivessem aumentando. Trocamos este medo realmente positivo, a reverência e o temor a Deus, por inúmeros outros medos. Qual é o temor do Senhor? Como ele é descrito positivamente? Como ele pode nos ajudar a enfrentar todos os outros medos e vencer o medo paralisante e a ansiedade? É importante encarar nossos medos. Deus não quer que você viva uma vida inibida pelo medo. Ele o ama, Ele quer te libertar, Ele quer que você seja cheio de fé, Ele quer que você tenha segurança e confiança nele. Um dos comandos mais comuns na Bíblia é não temas. A vida cristã é para ser livre do medo, mas muitas vezes acabamos deixando o medo nos dominar. Deus quer que alimentemos nossa fé e que deixemos nossos medos passar fome. Mas com frequência deixamos nossa fé desnutrida e alimentamos nossos medos. Saiba que você tem a opção de alimentar sua fé ou alimentar seu medo. Precisamos de fé enquanto estamos enfrentando os maiores desafios. Talvez você tenha se desentendido com um amigo e você está prestes a abandonar a situação, pois não consegue ver uma maneira de reparar esse relacionamento. Pode ser que um relacionamento em que você depositou todas as suas esperanças esteja desmoronando aos poucos e você não consiga ver como reconstruí-lo. Talvez você tenha deixado o medo entrar em você. Você se vê acordando no meio da noite com aquela sensação de aperto no peito e embrulho no estômago.
olhando ao redor da casa escura e apenas pensando: não tenho certeza se vai ficar tudo bem. É tão fácil alimentar seus medos. Mas hoje quero te encorajar a aprender com o exemplo do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 11, versos 23 a 29. Ele enfrentou enormes desafios. Foi preso, espancado, correu perigo, recebeu chicotadas, foi apedrejado e esteve em um naufrágio. Ele tinha todos os motivos para ficar com medo. Ele havia mudado completamente de vida, deixando de perseguir as pessoas que seguiam Jesus e passando a encorajar outros a seguirem a Cristo. E no processo, ele perdeu seu trabalho, sua posição, status e círculo social, e perdeu a influência e a credibilidade que tinha aos olhos dos que antes admirava. Quando ele começou a se posicionar a favor de Cristo em Damasco, houve uma verdadeira conspiração para assassiná-lo da parte dos judeus. Os líderes religiosos já tinham um plano de como iriam matá-lo. Quando ele saiu de lá e foi para Jerusalém, os seguidores de Jesus que estavam naquela região não confiavam realmente nele. Inicialmente, eles o rejeitaram. Eles não o queriam por perto porque não se sentiam seguros com ele. Isso é muito para uma pessoa viver e suportar. Quanta coisa o apóstolo Paulo enfrentou. Mas em meio a tudo isso, o que a passagem diz é que ele pregou destemidamente. Ele tinha todos os motivos para temer, mas foi destemido. Por quê? Porque a igreja da época crescia no Espírito Santo e temia a Deus, não suas circunstâncias. Quando o temor do Senhor e o encorajamento do Espírito Santo se unem, Deus opera coisas impressionantes. Há 300 referências nas Escrituras que encorajam o temor do Senhor. E uma síntese que podemos fazer é que o temor do Senhor traz bênçãos, alegria e sabedoria. Há uma profecia sobre Jesus em Isaías que diz: ele se deleitará com o temor do Senhor. O temor do Senhor não significa ter medo de Deus, mas reverência e profundo respeito diante dele. Deus te ama e Ele quer que você esteja livre do medo. O temor do Senhor significa estar rendido, cativado e cheio de admiração e deslumbre com quem Jesus é, com sua santidade, sua beleza, sua majestade e sua glória. Pelo seu poder, graça e amor, que você seja tomado pela mais profunda reverência possível por quem Ele é e o que Ele fez por você. Que você seja cheio do temor do Senhor. O temor correto do Senhor nos torna completamente destemidos. O Salmo 112 diz: Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor. Não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. O temor do Senhor moverá, afastará e expulsará todos os outros medos de sua vida. Ao invés do medo encher seu coração e constringir o lugar de Deus, Deus quer encher seu coração e sua mente, ocupando todo o espaço para remover esses medos de sua vida. Não deixe o medo encher sua mente de tal forma que você afaste Deus. Deixe Deus encher sua mente de tal forma que o medo não tem espaço para aterrissar. O temor de Deus é o antídoto para qualquer outro tipo de medo.
Quando você é cativado por Jesus, você troca o medo pelo deslumbre. Então, de que maneira podemos crescer na admiração ao Senhor? Se o deslumbre e a admiração são o antídoto para o medo, como cultivá-los? Como crescemos no temor do Senhor? O que tornou Paulo destemido foi um encontro com o Senhor ressurreto. Paulo pensava já conhecer tudo o que havia para saber sobre Deus. Ele pensou que entendia quem era Jesus. Ele estava ciente do que Jesus havia feito e perseguia seus seguidores. Mas quando ele encontrou Jesus por si mesmo, quando percebeu quem Jesus realmente é, ouviu sua voz, viu seu poder e sua beleza, Paulo percebeu que estava enganado sobre Jesus. Ele se deslumbrou ao reconhecê-lo como Cristo, o Messias esperado. Essa experiência deu a ele este saudável, poderoso e maravilhoso temor a Deus. Porque quando você se torna ciente de quem alguém realmente é, essa verdade molda o que você sente por esta pessoa e molda a forma como você responde a ela. Às vezes perdemos o senso de admiração por quem Jesus é. Temos que ser lembrados pelo Espírito Santo de como Jesus é impressionante no verdadeiro sentido dessa palavra. Através de Jesus, todas as coisas foram feitas e Ele sustenta todas as coisas com seu poder infindável. Jesus é a imagem do Deus invisível. Nele está a vida. Ele é a luz do mundo e o Senhor do universo. Ele é o resplendor da glória de Deus. Através da sua palavra, novas coisas são feitas. Suas promessas são infalíveis. Uma só palavra dele transforma pessoas, vidas, famílias e nações. Ele é maravilhoso, digno do nosso temor e louvor. Ele é o Senhor de todos e ainda assim se aproxima como um amigo. Ele não ficou observando dos céus. Ele veio à terra, viveu, respirou, consolou e chorou, curou, restaurou. Ele sofreu para se aproximar de nós, para nos redimir. Ele carregou o peso do mundo sobre seus ombros e derramou seu sangue para restaurar nosso relacionamento com Deus. Embora o fardo fosse enorme, ele o carregou. Embora a pena fosse severa, ele se dispôs a pagá-la. Por quê? Por causa do seu grande amor por nós, por causa de sua maravilhosa misericórdia. Quando percebemos tamanho resplendor, quando nos lembramos disso, quando o Espírito Santo revela a grandeza de Cristo novamente a nós, ficamos cheios de admiração. Ele é glorioso, maravilhoso, excelso. Ele é todo-poderoso, Ele é santo, Ele é eterno e Ele nos fez, nos ama, nos conhece e nos chama ao arrependimento, à restauração, a estar com Ele para sempre. E embora isso seja evidente, Ele vai além. O Espírito Santo testifica ao nosso espírito e diz que é ainda melhor que isso. Ao trazer-nos ao arrependimento e a Cristo, Ele nos adotou como filhos muito amados do Deus Altíssimo. Você pode achegar-se ao Senhor como um co-herdeiro de Cristo, como um filho de Deus por causa do que Cristo fez. Permita que o Espírito te encha de esperança, alegria, propósito e significado e coloque coragem em você. Ele enche você de coragem e isso transforma. Saiba hoje que Deus te ama
Ele é poderoso para transformar. Ele é maravilhoso e grande em sua misericórdia. O amor do Senhor por você não mudará com as estações, porque Ele o adotou como filho dele. Você não precisa temer os acontecimentos, porque o Senhor, que é soberano, é por você. Precisa temer as pessoas, porque Deus é o seu escudo, sua fortaleza. E não precisa temer também o que os outros pensarão de você, porque seu Pai Celestial te ama e a opinião dele é a única opinião que realmente importa. E você não deve deixar o medo se enraizar em seu coração, porque você foi formado por um temor maior, uma reverência, um deslojo maior. Seu medo foi transformado em temor de Deus. Portanto, o medo pode sobrevoar em torno de sua cabeça, mas não pode se enraizar em seu coração. Não há espaço em sua mente para o medo, se estiver convencido do poder e do favor de Deus. Não há lugar para a ansiedade se você está convencido do amor, da provisão e do cuidado de Deus. Ele depositou o seu amor em você, através do Espírito Santo. E quando isso acontece, nada segue como antes. Você pode se achegar ao Senhor esta semana, este mês, este ano, livre do medo, confiante de que o Deus que te ama é onipotente, maravilhoso, excelso e infalível. Tema e confie nele, pois ele protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor. Amém.